Então, chegamos aqui a mais uma aula. Estamos na aula número 6, quase 7. Deixa eu ver aqui, conferir direitinho. Estamos na aula número 6, isso mesmo. Tá vendo que minha cabeça está muito boa? E hoje é uma das aulas muito interessantes, muito importantes, onde a gente vai falar sobre as leis dos limites, né? Na verdade, tudo que a gente construiu até aqui, gente, tudo que a gente falou nas outras sessões, nas outras aulas, serve como uma base para ajudar a gente a entender como que funcionam essas leis. De certa forma, à medida que eu vinha trazendo os exemplos, fazendo os comentários sobre o que são limites, como os limites funcionam, sobre as dinâmicas dos perfis ali relacionados aos limites, tudo isso aí já vinha trazendo as leis dos limites. Só que, até este ponto, a gente ainda não pontuou, né, de forma bem clara, de forma bem evidente, quais leis são essas. Então, o que a gente vai fazer? Hoje, a gente vai falar sobre as leis dos limites. Na semana que vem, a gente vai entrar na parte de resistência aos limites. Resistências que as pessoas põem, estratégias que elas colocam para poder travar a gente, para poder impedir a gente de colocar limites. E depois a gente vai para abordar limites na família, limites com filhos, limites nos relacionamentos, limites no trabalho. E aí a gente vai fazer disso aí as nossas duas últimas aulas, né? Então, hoje a aula 6, semana que vem a aula 7, na outra semana, aula 8. E aí nós vamos ter fechado todo o material desse período. Então, hoje, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar sobre as 10 leis. Eu falei que a gente ia falar da lei 1 até a lei 5. Vamos ver, tá? Vamos ver aqui se a gente realmente vai falar só das primeiras 5 ou se a gente vai falar das primeiras 10. Vai depender como o tempo correr aqui. Se eu ver que em apenas 30 minutos, né, eu falo das 5 leis, então eu vou estender, aí eu vou aumentar um pouquinho, a gente vai quase para 50 minutos para eu falar das 10, tá? Então vamos lá, existem 10 leis que falam sobre os limites. Bem-vinda, Ana Cristina, bem-vinda, Cida. 10 leis que falam sobre os limites. Imagina, gente, imagina que vem um alienígena de um planeta que este planeta não tem gravidade e este planeta também não tem nenhum tipo de moeda de troca. E aí, esse alienígena vem deste planeta para a Terra. Chega aqui, esse alienígena começa a sentir o corpo dele pesado, cansado, sendo puxado para a Terra. E ele acha aquilo muito esquisito. Ele não conhecia a lei da gravidade. Aí esse mesmo alienígena, de repente, começa a ficar com fome, muita fome, e ele quer comer, e ele vai até uma lanchonete, pede um lanche, come o lanche, depois a pessoa da lanchonete começa a pedir para ele uma moeda, o dinheiro, e ele pergunta, dinheiro? O que é dinheiro? Porque no planeta dele não existia dinheiro. Onde estou querendo chegar com essa história? Se você não conhece as leis que regem os relacionamentos e o bem-estar, as chances são grandes de que você esteja passando por alguns apuros, algumas vergonhas, alguns desgastes. Mas, se você conhece essas leis, então você tem na sua mão chaves para o bem-estar nos seus relacionamentos em nível pessoal. E é isso que nós estamos buscando, bem-estar. Algumas pessoas, infelizmente, passam a vida inteira sendo prisioneiras da sua própria ignorância. Prisioneiras daquilo que elas não sabem, daquilo que elas nunca perceberam existir. Então, assim como a lei da gravidade, que diz que se eu soltar esse marca-texto aqui, ele vai cair, assim como essa lei, a lei da gravidade, se eu soltar aqui, vai cair, assim como a lei da troca, a lei do dinheiro, onde eu preciso pagar um preço para receber algo em troca, para receber um serviço, para receber um produto, a lei de mercado. Além dessas duas leis, existem leis que regem o relacionamento e regem o bem-estar. O fato de a gente ainda não ter aprendido essas leis não significa que elas não tenham importância. Significa simplesmente que a maioria das pessoas com quem nós convivemos ao longo desse tempo todo também não conhecia isso para nos ensinar. Só que a partir de agora, conhecendo isso, a gente ganha um poder tremendo
para poder nos relacionar com as pessoas, para poder fazer toda a diferença. E aí a gente ter muito mais bem-estar e muito melhores relacionamentos. Então, vamos lá, vamos começar para a primeira lei, tá? Rita, você tem alguma pergunta aí ou foi só, levantou a mão só por querer aqui? Se tiver, você manda no chat aqui. Ok? Tá, vamos lá. Continuando. Então, vamos lá, vamos começar na primeira lei agora. Primeira lei, gente, ó, isso aqui, a partir de agora, isso aqui vai mudar a sua visão sobre relacionamentos, sobre pessoas. Primeira lei importante para vocês que estão aqui hoje, gente, é a lei do semear e do ceifar. É a lei da causa e do efeito. É a lei das consequências. Nessa lei, você só precisa entender que o outro tem que experimentar as consequências do que ele fez. Então, a relação, a primeira lei, a lei do semear e do ceifar, ou lei da causalidade, ou lei da causa e do efeito, chame como você quiser, ou lei das consequências, chame como você quiser. Basicamente, o que nós estamos falando nessa lei? Tudo que você faz tem consequências, e você tem que experimentar essas consequências. Aquilo que você planta, você colhe. Alguns vão chamar de lei da semeadura, é isso? Vitor, me explica um pouco mais o que significa. Significa o seguinte, gente, o universo inteiro, os relacionamentos, o bem-estar, ele é regido por uma lei de causa e efeito. O que você tá colhendo hoje, que você está vivendo hoje de resultados, foi pelo que você plantou há algum tempo atrás. Plantou na sua própria vida, plantou na vida de outras pessoas, plantou nos seus relacionamentos. É o que você está vivendo hoje. Se você começar a plantar algo totalmente diferente a partir de agora, daqui a algum tempo você vai viver consequências diferentes, resultados diferentes. Isso não é punição. Isso é simplesmente realidade. É assim como as coisas são. O que você planta hoje, você colhe amanhã. A sua ação hoje tem um efeito depois. A causa que se apresenta aqui no início vai ter um efeito logo depois. O que eu decido tem uma consequência. Consequência para mim, consequência para os outros, consequência para os meus relacionamentos. Agora, qual é aqui a grande clareza que tem que vir para nós? É que muitas vezes nós interferimos na lei da causa e do efeito, na lei aqui do semear e do colher. Como que a gente faz isso? A gente muitas vezes impede uma outra pessoa que se relaciona conosco de colher as consequências ruins do comportamento dela. E aí você entende por que existem pessoas que são responsáveis felizes e existem pessoas que são irresponsáveis felizes. Por que existem os responsáveis infelizes e os irresponsáveis felizes? Porque existe uma pessoa que é tão responsável, mas tão responsável que ela interfere e ela colhe, ela evita que o outro viva as consequências do comportamento dele. Isso é muito comum com pais que socorrem o tempo todo os filhos, financeiramente, emocionalmente. Aí a pessoa nunca consegue resolver os próprios problemas, sempre tem um outro que resolve por ela. Isso é muito comum com adultos que acabam crescendo, tinham esse histórico na infância, e aí se tornam manipuladores, se tornam os controladores, ou às vezes se tornam insensíveis. Então, eles começam a achar que as pessoas têm a obrigação de colher as consequências, que é como se o universo devesse algo para eles. Geralmente, essa pessoa que vai lá e colhe as consequências negativas do comportamento do outro para ele, no lugar do outro, também é uma pessoa que tem problema com limites. Também é uma pessoa que tem problema com limites. Então, o que eu estou querendo dizer? Gente, existem consequências naturais e às vezes consequências lógicas para tudo que a gente faz. Quer aprender a estabelecer limites? Deixe as pessoas viverem as consequências naturais do comportamento delas. A criança que está indo para a escola, você já falou para ela, falou, filho, leve o dinheiro para o lanche. E ela não leva. Aí ela te liga, eu esqueci o dinheiro para o lanche. E você, igual uma doida, vai lá e resolve, dá um jeito de resolver para a criança ficar e ter o lanche dela. Aquele dia, tem que deixar sem lanche. Qual seria a consequência natural do comportamento de não ter o dinheiro? É não comprar. É aquele dia ficar com fome.
experimentar essa consequência naquele dia tem um efeito pedagógico, um efeito de amadurecimento muito maior do que se você simplesmente ir lá e socorrer. Então, isso acontece, eu estou falando um exemplo de escola aqui, mas isso acontece em vários níveis, nos vários relacionamentos diferentes que a gente tem. Isso acontece entre marido e mulher. Às vezes, o marido vai lá e ele deixa uma torneira aberta em casa. E a mulher simplesmente vem e fecha. E aí, o tempo todo, ele deixa aberto porque ele sabe que ela vai lá e vai fechar. Ele não se preocupa em mudar, porque ele não vê nenhum tipo de consequência. Todas as vezes que você furta, que você impede, que você interfere nesse viver das consequências, a outra pessoa que está do outro lado não aprende nada. E ela repete tudo o que ela já fez. E ela acha que é sua obrigação fazer aquilo que você fez. Aí, lembra? Você começa a agir não porque você quer agir, mas por obrigação. Você começa a fazer algo por obrigação e isso começa a alimentar dentro de você um monte de conflito no relacionamento. Isso vai acumulando, às vezes até explodir e gerar uma briga, um conflito muito maior. Então, gente, essa lei é válida o tempo todo. Deixem seus filhos experimentarem as consequências do comportamento deles. Gente, filho, lembra que nós falamos na sessão passada, na aula passada, que adolescentes, eles têm que experimentar liberdade, mas dentro de limites saudáveis, assim como jovens adultos. Então, não estou falando aqui para você simplesmente deixar o seu filho pegar, o seu filho menor de 18 anos, pegar o carro e sair dirigindo igual um louco para bater em algum lugar, entendeu? Não é isso que eu estou falando. Ele não deve ter esse tipo de liberdade porque ele não tem essa permissão para dirigir. Ele não tem isso nas mãos dele. Mas ele precisa experimentar consequências dos comportamentos dele. Não quer estudar, você faz o seu papel. Faz o seu papel de chegar, de conversar, explicar para ele as consequências, explicar que isso vai acabar levando ele a tirar notas baixas, explicar qual vai ser a consequência natural disso aí, qual é a consequência natural de não estudar, de notas baixas, acabar reprovando o ano. E qual é a consequência lógica? A consequência lógica, gente, é sempre estabelecida por você. A consequência lógica é o que você decidiu fazer se aquele limite que você está estabelecendo for rompido. Olha que interessante. A consequência lógica é o que você decidiu fazer se o limite que você está estabelecendo foi rompido. E a consequência natural é o desdobramento natural do comportamento da pessoa. Então, um estudante lá parou de estudar. Qual é a consequência natural? Vai tirar notas baixas, corre o risco de reprovar. Qual seria a consequência lógica? Olha, se você começar a tirar notas baixas, você não vai ter mais mesada da minha para você se divertir. Se você começar a tirar notas baixas, não vou deixar mais você ir no final de semana para a casa dos seus primos, isso e aquilo. Se você começar a tirar notas baixas, você não vai ter mais o seu celular. Olha só, gente, o peso disso. Você entende que para um jovem, às vezes, que está conectado com o meio mundo, isso aí tem um peso gigantesco? Então, pare de livrar as pessoas que estão na sua vida, seu marido, sua esposa, seu namorado, seu filho, sua filha, seu irmão, seu pai, sua mãe. Pare de livrar essas pessoas do comportamento, das consequências naturais do comportamento delas. Não só pare de livrar elas, ou seja, deixa essas pessoas viverem as consequências naturais do comportamento delas, como também comece a estabelecer como você vai agir se elas romperem os limites que você estabeleceu. Essas duas coisas dizem sobre as consequências naturais e as consequências lógicas. Pessoas que não sabem respeitar isso, que ficam interferindo o tempo todo, que ficam o tempo todo socorrendo as outras nas suas necessidades, evitando que elas vivam as consequências dos comportamentos, são pessoas que geralmente acabam entrando numa relação de codependência emocional. Um que é o totalmente irresponsável e que é feliz da vida porque não tem obrigação, não tem ocupação, não está preocupado com nada. E o outro que é o responsável, mas que está totalmente infeliz. Só que eles estão ali conectados e um age já pensando e acudindo o outro. Aí você vê uma relação onde pessoas que nunca deveriam ser responsáveis pelas consequências acabam assinando a nota de responsabilidade pela vida do outro. Então,
Se você começar a deixar as pessoas viverem as consequências do comportamento delas, você vai ver que seu relacionamento com as pessoas vai melhorar. Você vai ver que você vai deixar de ficar fazendo as coisas contrariado. Você vai ver que, naturalmente, seus relacionamentos ou vão amadurecer ou vão desaparecer. Nossa, isso agora foi muito chocante, muito trágico aqui para mim. Ou vão amadurecer ou vão desaparecer? Quando você começa a colocar limites e começa a respeitar as leis dos limites, o que acontece é, ou o seu relacionamento com a pessoa amadurece, avança e fica muito melhor, ou aquela outra pessoa está tão viciada em termos de comportamento que ela começa a se afastar. Vitor, e aí? Aí você tem que ver, né? Porque às vezes é uma pessoa que você não pode deixar ir. Por exemplo, um filho você não pode deixar ir simplesmente. Então, existe algum tipo de cuidado ali, uma responsabilidade com ele, que aí vem agora já a segunda lei. Tá? Mas assim, ó, o que eu estou querendo dizer aqui na primeira lei? Deixe a pessoa viver essas consequências do comportamento dela. E, às vezes, até é necessário você confrontar essa pessoa com amor para que ela perceba essas consequências que vão vir. Consequências até da forma como você está decidindo agir. Beleza. Vamos seguir agora para a segunda lei. Olha a segunda lei, gente. A primeira lei, então, é consequências naturais e lógicas. Deixe o outro livre para viver as consequências. Seu amigo gastou todo o dinheiro do mês, não tem dinheiro e está pedindo emprestado para você. E ele gastou porque você sabe que ele administra mal o dinheiro dele. E você sabe que se você tirar da sua conta, esse seu amigo vai ficar doido. Não é simplesmente uma urgência, uma coisa única, uma coisa pontual. Você sabe que é uma coisa recorrente, porque ele já fez isso com outros amigos do grupo e já fez isso com você antes. O que você faz? Não. Diz não e deixa ele experimentar as consequências de ter usado o dinheiro dele de forma imprudente. Eita, gente, é duro isso, não é? É duro. Só que isso vai amadurecer muito mais aquela pessoa do que se você simplesmente for lá e der todo o dinheiro para ela. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido? Essa primeira lei aqui tá fazendo sentido? Quem aqui precisa estabelecer consequências? Consequências para pessoas na sua vida que muitas vezes elas estão rompendo seus limites. Quem aqui precisa dizer claramente qual é o limite e, ao mesmo tempo, precisa estabelecer as consequências lógicas. Dizer, olha, se você fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Olha, se você fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Isso é a consequência lógica. E quem aqui está precisando deixar pessoas na sua vida experimentarem as consequências naturais das decisões deles? Quem aqui está precisando disso, gente? Então, a primeira lei é essa. A primeira lei é a lei das consequências. Deixe a outra pessoa experimentar as consequências do que ela fez. Deixe. Isso vai te dar liberdade e você vai entender que, na verdade, é simplesmente a vida ensinando aquela pessoa. De maneira forçosa, infelizmente, mas é a vida ensinando aquela pessoa. Segunda lei, lei da responsabilidade. Você é responsável por você. Por você. Você, eu vou repetir porque essa aqui é simples, mas é muito esclarecedora. Você é responsável por você. Você é responsável por você. O que inclui aqui o você? Inclui seus sentimentos, seus pensamentos, seus comportamentos. Inclui aqui a forma como você fala, a forma como você age. Você é responsável por tudo isso. Você não é responsável por outras pessoas. Você é responsável com outras pessoas. Por algumas coisas. Então, você é responsável com os seus filhos. Por um tempo, você é responsável, sim, por seus filhos. Relacionamento adulto, você é responsável com o seu marido. Você é responsável com os seus amigos pela amizade. Você é responsável com o seu colega de trabalho pelo seu emprego. Você é responsável com o seu chefe pela sua atividade profissional. Mas você não é responsável pelo seu chefe, você não é responsável pelo seu colega de trabalho, você não é responsável no lugar dele. Então, aqui você ama os outros, se relaciona com os outros, mas você não é aquela pessoa. Tem gente que está assumindo papéis que não são seus porque quer ser você e quer ser a outra pessoa. Aí confunde papéis. Então, mães que estão aqui, ó, você é mãe, você não é pai. Não queira ser pai.
É um peso gigantesco para você carregar sozinho. Não queira ser mãe e ser tia. Não queira ser os dois ao mesmo tempo com a mesma pessoa. Seja a tia, seja a mãe, seja a profissional. Faz sentido, gente? Está fazendo algum sentido para vocês aqui que eu estou falando? Então, ó, você é responsável por você. Você é responsável por seus filhos em certos períodos da vida e é responsável com eles em outros momentos onde eles estão adquirindo cada vez mais autonomia, principalmente ali quando começa a adolescência, fase de jovens adultos também. Então, você é responsável com eles, mas você não é eles. Eles ainda vão ter escolhas para tomar e algumas escolhas deles vão ser erradas e tem que deixar, sim, eles viverem as consequências disso. Claro, gente, ó, lembra o que a gente falou na sessão passada, na aula passada, constância emocional, amor o tempo todo fluindo em favor daquela pessoa, para que ela tenha um ambiente seguro para retornar. Então é diferente ela retornar para o ambiente seguro, ela agir, ela errar, depois ela voltar a reconhecer erros e ela aprender por essa exploração. Não é simplesmente você ir lá socorrer e fazer por ela, o que aleja ela completamente na sua capacidade. Aí você tem jovens, você tem adultos que acabam adotando uma postura de inadequação assumida, se sentem totalmente incapazes de fazer as coisas sozinhos, se sentem presos nos pais, nos familiares, porque não se veem capazes de levar adiante a vida. Porque foram poupados disso, foram poupados da responsabilidade. Então, deixe os outros serem responsáveis por eles e seja responsável por você. E seja responsável com pessoas por relacionamentos. Na sua amizade, você é responsável com o seu amigo. Existe uma parte que você faz, existe outra parte que ele faz. Se só você faz, a relação está desequilibrada. Tem algo errado, existe um limite que tem que ser colocado aí. No teu casamento é a mesma coisa, você é responsável com o seu marido, com o seu companheiro, pelo seu casamento. Não é somente você fazer algo, ele também tem de fazer. E se ele não está fazendo, tem de haver comunicação clara e dizer para a pessoa. Então, aqui eu estou falando que você deve ser responsável por você. Um caminho certo para se frustrar bastante em relacionamentos é querer ser responsável por outra pessoa. Quando você quer ser responsável por outra pessoa, você corre o risco de assumir aquela postura do controlador. Porque no fundo, você quer dizer como aquela pessoa tem que agir. Você acaba agindo como um tirano, você acaba agindo como um controlador, você acaba ditando todas as formas e atitudes daquela pessoa. Isso não é saudável. Ninguém quer ser controlado, as pessoas querem liberdade. Na hora que você começa a respeitar as leis aqui dos limites, você está criando uma atmosfera de liberdade. E isso não tem preço. Terceira lei é a lei do poder. Poder. Você tem poder. Vitor, que poder é esse? É o poder, é a possibilidade. E essa possibilidade aqui, essas 4 possibilidades que eu te falar, essas 5 possibilidades que eu vou te falar agora, elas mudam a sua vida, se você absorver elas. Mudam a sua vida. Primeiro, você pode aceitar seus problemas. Reconhecer que tem problemas, tá tudo bem. Você pode reconhecer que você tem problemas. Nós não somos perfeitos, nós somos vulneráveis, nós somos imperfeitos, nós temos defeitos, nós temos falhas. E reconhecer isso é se tornar mais forte? Sim. Não tem problema em você olhar para si mesmo e falar assim, caramba, isso aqui não tá legal. Não tá legal. Esse reconhecimento dos próprios problemas é essencial. Essencial. Porque enquanto você não vê que existe um problema, você não vai querer resolver este problema. Então, ver o problema é o primeiro passo. Você pode reconhecer que tem problemas. 2, você pode buscar ajuda sempre que quiser. Você pode buscar ajuda. Se você não busca ajuda, você se torna aquele perfil esquivo. Lembra, gente? Perfil esquivo, que não aceita a entrada de coisas boas, não aceita a ajuda dos outros, não sabe ouvir o sim dos outros para os problemas dele, e ele quer carregar aquelas pedras gigantes nas costas. Você não precisa passar por isso. Então você pode buscar ajuda e está tudo bem.
É melhor você buscar ajuda para dividir o peso dessa pedra do que ser esmagada por ela. Então, é muito saudável, nos momentos da sua vida que você percebe que não dá para seguir sozinho, você buscar ajuda. Buscar ajuda. Então, essa é a segunda coisa que você pode buscar ajuda. 3, você pode se arrepender do que você já fez lá no passado, entendeu? Você pode se arrepender e se perdoar. Gente, olha, isso é libertador. Isso é libertador. Eu atendo de várias pessoas na clínica e no coaching que essas pessoas estão presas em arrependimentos e elas estão presas nesses arrependimentos porque elas não fizeram uma única coisa, que é se perdoar. Ei, deixa eu te falar, você tem poder para se perdoar. Sempre que você quiser, você pode. Você pode se perdoar, você pode se perdoar, você pode se perdoar, você pode se perdoar. Gente, na hora que você pega isso aqui, que você pode se perdoar, você não carrega peso de condenação, peso de culpa junto com você. Você pode se perdoar. Existem pessoas que elas não precisam mais ouvir o perdão de uma pessoa, nem pedir perdão para ninguém. Elas só precisam se perdoar, só isso. Só isso, se perdoar. Você pode se perdoar. 4, você pode perdoar outras pessoas. Às vezes você sabe que você fez algo com alguém que chateou a pessoa, que você sente que é necessário você chegar e falar para você pode perdoar, você pode perdoar outras pessoas. Perdoar outras pessoas também, muitas vezes, promove uma restauração tremenda. Perdoar é um ato de responsabilidade, é um ato de limite. Você está colocando limite no mal que você fez. Na hora que você se perdoa, você também está colocando limite nos seus sentimentos negativos, para você não ficar ali remoendo, ressentindo coisas que são mágoas, feridas que estão abertas, infeccionando. Você está decidindo colocar um limite no sofrimento. Olha só, gente, é questão de limite. Isso é questão de limite. Quando você busca ajuda, você está decidindo colocar um limite no seu sofrimento também. Então, você pode aceitar seus problemas, você pode pedir ajuda, você pode se perdoar, você pode perdoar outros e você pode pedir perdão. Você pode pedir perdão. Você pode pedir perdão. Tem gente que precisa ouvir pessoas chegando até você e pedir perdão. Tá tudo bem. Tem gente que precisa simplesmente pedir perdão. E você vai ter todo o benefício do perdão acontecer na sua vida, simplesmente pedir perdão, porque você vai saber que você fez o que precisava ser feito. Tudo isso é você entender que você não pode mudar os outros. Você não pode mudar os outros, você pode mudar somente você mesmo. Na hora que você muda, tudo muda. Lugares mudam, pessoas mudam, coisas mudam, circunstâncias mudam. Só porque você mudou. Então, seja responsável por você, seja responsável pelos seus problemas, seja responsável pelas pessoas com quem você teve conflitos. Como é que você faz com isso? Reconhece que tem problemas, busca ajuda de outras pessoas, se perdoa, perdoa outros, pede perdão. E você vai ver que aqui você está colocando limite para o mal. Essa é a terceira lei, que é a lei das possibilidades. Essas 5 possibilidades, gente, 5 possibilidades salvam uma vida. Salvam uma vida. Você quer botar limites nos seus sentimentos negativos? É isso aqui. É isso aqui. Você pode. Essas 5 coisas que eu falei que você pode. Lei 4. Lei 4. E realmente a gente vai falar só das primeiras 5 leis hoje. Lei 4. Lei 4 é a lei do respeito. Respeito. Eu respeito o limite dos outros. E quando eu respeito o limite dos outros, eu tenho forçar para colocar os meus limites e acreditar que eles vão ser respeitados. Olha, tem muita gente que tem medo de colocar limite, de dizer não, de dizer o que vai fazer, de dizer como vai agir, de tomar decisões, porque simplesmente acham que as outras pessoas não vão respeitar os seus limites. Curiosamente, a maioria dessas pessoas são pessoas que também não conseguem respeitar o limite do outro. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai viver essa lei, que é a lei de respeitar os limites dos outros, é literalmente respeitar o limite dos outros. As pessoas que disseram não para nós, nós temos que respeitar. As pessoas que disseram não para nós, nós temos que respeitar.
Vai doer, às vezes, você ouvir um não do seu filho, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, mas só que esse não, ele é saudável, ele muda você. Agora, se você simplesmente fica temendo o não o tempo todo, temendo os limites, você acaba entrando num ciclo de medo. E aí você começa ali a agir não por amor, mas você começa a agir por medo. E o medo é um motivador que não é saudável, ele acumula dentro de você vários sentimentos, comportamentos, pensamentos negativos que não fazem bem. Então, nós precisamos respeitar os limites dos outros. Quando a gente respeita, quando os outros dizem não para nós, a gente também está adquirindo um senso de merecimento. Opa, eu respeito o limite dos outros. Já que eu respeito, então eu mereço também que os meus limites sejam respeitados. Se você amar e respeitar as pessoas que dizem não para você, algumas dessas pessoas também vão respeitar, se elas forem saudáveis, elas vão respeitar e vão amar você, e vão amar as suas negativas, os momentos que você colocar ali o seu não, porque a liberdade acaba gerando liberdade. Então, aqui, respeite o limite dos outros. Na hora que você respeita o limite dos outros, você consegue exigir que eles respeitem os seus limites. Se você não respeita o limite dos seus filhos, você não pode exigir que eles respeitem os seus limites. Se você não respeita os limites do seu marido, você não pode exigir que ele respeite os seus limites. Se você não respeita os limites dos seus pais, você não tem como exigir que eles respeitem os seus limites. Mas se você respeitar, você pode exigir respeito. E mais do que isso, você se sente digno de respeito também. Lei 5. Vamos lá, a última dessa noite. Lei 5 é a lei da motivação. Lei da motivação. A lei da motivação diz o seguinte, ó. A maior motivação é a liberdade. Depois da liberdade, vem o servir. Eita, isso aqui agora, gente, é transformador. Isso aqui é transformador. Cida, Lucinei, vocês estão aqui, ó. Isso é transformador que eu falo agora. Transformador, porque isso aqui mexe até com a visão cristã. Olha que interessante, tá? O motivo que deve nos mover, é o amor, um amor que traz felicidade e um amor que é resultado de liberdade. Eu faço porque eu quero, não porque eu me sinto obrigado, ou não porque simplesmente eu vejo uma necessidade. Eu faço porque eu quero. E eu quero porque eu amo. Eu quero porque esse amor... E como é que eu sei que tem amor? Porque esse amor me faz feliz. Presta atenção, gente, no que eu falo agora. Olha, se você acha que é amor, mas depois você fica se sentindo mal, não era amor. Eita, isso aqui agora pega. Eu sei que pega porque às vezes a gente se engana, sabe? A gente fala assim, não, eu tô fazendo isso porque eu amo muito, mas depois você fica sentindo muita dor, você fica sentindo muita dor. Você vai lá, você se entrega, você faz, você serve, você dá todo o seu gás, sua energia, mas depois você fica lá se sentindo mal pelo quanto você deu, porque sua vida tá parada, porque tá pendente de tal coisa, porque você deveria ter feito outra coisa, porque você pegou e agiu quando não deveria ter agido, fez na vida de outra pessoa, mas não fez na sua, e você fica assim, gente, o que está acontecendo comigo? E aí você vem em todo aquele conflito, e você diz que isso é amor. Não é, gente, isso não é amor. Provavelmente você está agindo em cima de algum tipo de medo. Às vezes está agindo em cima do medo de perder o amor, do medo de ser abandonado, do medo do outro ficar com raiva, do medo da solidão, do medo de perder uma parte boa da sua vida, do medo da culpa, de se sentir culpado, sabe? Ou de simplesmente superar uma culpa que você guarda por conta de uma outra situação do passado, que você agiu de forma diferente, não gostou e se arrepende, e aí você acha que agora é uma forma de compensar. Às vezes, um medo de retribuição, sabe? De retribuição não, assim, a busca pela retribuição, porque acha que já fizeram tanto por você que agora você tem que devolver, tem que devolver, tem que devolver. A busca, às vezes, por aprovação, sabe? Como se fosse aquela aprovação paternal, o que seu pai, sua mãe dizia, aí você quer buscar, você faz, porque você quer a validação, quer o reconhecimento. Eita, gente, isso aqui são falsas motivações. A maior motivação é o amor. E no amor,
Eu faço uma doação com alegria, com felicidade. Eu não me entrego e depois fico lá chateado, pensando, ai, poxa vida, eu me arrependo de ter feito isso aqui. Ai, puxa vida, eu deveria ter pegado esse dinheiro aqui e ter usado para poder restaurar aqui, comprar um negócio aqui em casa que estava faltando. Gente, tem tanta gente ao nosso redor que age, diz que é amor, mas que depois fica se sentindo mal por dentro, que acha que isso acabou se entregando demais. Todas as vezes que surgem esses sentimentos, não é amor que está ali, não é liberdade que está ali, não está sendo respeitada essa lei aqui, que é a lei da motivação. A primeira motivação é o amor. Aí você faz porque você quer. Não porque você viu uma obrigação, não porque você viu uma necessidade, não porque você está buscando outra coisa. Você faz porque você quer e você quer porque você ama. Isso às vezes vai te levar a se sacrificar em algo? Sim, mas porque você quer. Aí esse sacrifício não vai vir com o peso de uma culpa, com o peso de pensar que você estava fazendo a coisa errada. Esse sacrifício ele vai vir, mas ele vai vir com um sentimento bom, sabe? Um sentimento de felicidade. Então, como que eu meço se a forma como eu estou agindo tem amor ou não tem? Eu meço através desse sentimento. O amor de verdade traz felicidade. O amor de verdade não traz depressão, não traz arrependimento, não traz pesar no coração. Então, se você está agindo, está se doando, está se entregando, e você simplesmente começa a dizer que isso é amor, mas você está percebendo cansaço, você está percebendo esgotamento, está percebendo estresse, está percebendo depressão, existe algo errado aí. Existe algo errado aí. Então, aqui, essa lei fala que a nossa motivação não pode ser medo, não pode ser outra coisa, a não ser simplesmente o querer e querer por amar. Se eu estou me movendo só com medo ou por outros motivos, geralmente eu estou tendo algum problema de limites. Então, se a sua doação, a maneira como você se entrega nos seus relacionamentos, para o filho, para o sobrinho, para o namorado, para o pai, para a mãe, se essa doação ela não está te fazendo feliz, você precisa examinar qual é a motivação para você se doar. Qual é a motivação? Porque em algum momento aconteceu algum tipo de desajuste na motivação. Talvez você esteja se doando pelo motivo errado. Sim, limites são importantes, porque aí a pessoa aqui, vamos só trazer um caso importante aqui, né? Um caso esclarecedor. Porque muitas vezes, na hora que você percebe que a sua motivação é errada, você percebe que você precisa falar com algumas pessoas. Você percebe que você precisa dividir o peso com outras pessoas. Você percebe que o peso, na verdade, está maior do que você estava carregando. Aí você percebe que é necessário, às vezes, confrontar, falando a verdade com amor, pessoas da sua vida. Às vezes um irmão, um tio, um sobrinho, um pai, um cônjuge. Então, o que acontece? Isso aqui, de você entender qual é a real motivação, ajuda você a entender o que você quer fazer e o que você não quer fazer. Ajuda você a dividir melhor tarefas. Então, essas foram as 5 leis. Eu vou parar aqui, porque são 10 leis. Eu acho que se eu for avançar nas outras, a gente vai ficar com uma aula muito grande. Acho que o que ainda tem aqui, a gente ainda vai falar bastante coisa na próxima aula. E aí eu vou fazer isso. Eu vou parar aqui. Vamos lá. Eu vou interromper, então, a gravação agora e a gente vai para a sessão de perguntas e respostas, tá?